Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso clube de leitura que se reúne diariamente. Hoje é o nosso dia de número 319 e vamos seguir com a nossa leitura. Estamos lendo um novo livro, estamos agora no livro do profeta Zacarias. Já deixa aí a sua Bíblia aberta em Zacarias e vamos partir para a nossa leitura. Antes, vamos fazer uma oração. Amado Deus, querido Pai, louvo o Teu santo nome, bendigo o Teu santo nome. Exaltado seja o Senhor, maravilhoso Deus, o Senhor que nos chamou, nos escolheu, nos enxertou em um pacto, uma aliança de amor e de graça. Não porque merecemos, Senhor, mas porque somos amados por Ti e por amor ao Teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, tendo acesso às Escrituras. Obrigado, Senhor, por me permitir compartilhar com essas pessoas hoje, há 319 dias, a Tua palavra, o ensino. Obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço por esse clube de leitura. E peço, Pai, que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração, dirija-nos através da leitura que nós iremos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Bom, vamos então à visão panorâmica. Vamos olhar de uma forma ampla para esse livro. O livro, mais um dos livros dos profetas menores, o livro do profeta Zacarias, que profetizou para o povo de Israel quando o povo estava meio desalentado, vamos dizer assim. O que acontece? Zacarias anuncia para o povo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, aquele povo que tinha voltado do exílio babilônico. Então, Zacarias procura estimular o povo. Eles tinham acabado de voltar do cativeiro, imagine a cena. Imagine chegando à sua cidade e ali tudo destruído. Templo derrubado. Cadê os líderes? Morreram, a maioria. Os irmãos, parentes, amigos, entes queridos, muitos mortos, outros estavam em outras terras, fugidos, escondidos, enfim, uma situação muito difícil. Então, Zacarias, ele vai procurar estimular o povo, animar o povo, para que eles pudessem reconstruir primeiro o templo, para que eles pudessem reedificar aquilo que para todos era a morada do Senhor, a garantia da presença do Senhor no meio deles. Então, Zacarias, através de mensagens surrealistas e vívidas, ele vai falar com as pessoas, através também de poesias, ele vai conseguir encorajá-los. E é uma mensagem difícil, porque ao mesmo tempo que ele precisa encorajá-los, ele também precisa exortá-los, ele precisa alertar o povo, para que o povo não caia novamente, né? Então, não foi uma missão muito fácil, a missão de Zacarias, mas nós vemos aqui que graças ao bom Deus e a missão de Zacarias e Ageu, que é os dois livros que nós lemos ontem Ageu, estamos lendo hoje Zacarias, esses dois livros, graças ao trabalho desses dois, nós lemos lá em Neemias que o templo foi reconstruído e a cidade toda foi reconstruída. Nós lemos isso em Neemias e em Esdras. Aparece aí a história desses dois homens, Ageu e Zacarias, como tendo uma parte muito importante em tudo isso, em animar o povo, em estar com o povo, ler o livro das leis para o povo, enfim. Bom, Zacarias, ele volta junto com os exilados para Israel. Nós vemos aqui Zacarias como um sacerdote. Não há afirmação de que ele era um sacerdote. Porém, pelo ofício, pelo que ele fazia, nós conseguimos supor que ele era um sacerdote e contemporâneo do profeta Ageu, que é o livro que nós lemos ontem. Bom, não se fala muita coisa sobre os dois, como que eu posso dizer, cooperando um com o outro, trabalhando os dois em conjunto, mas nós vemos os dois
agindo quando aconteceu essa reconstrução do templo. Um contexto histórico para vocês. Bom, vocês imaginam aí a cena, como eu estava comentando com vocês, após o rei Ciro permitir que os exilados voltem para a sua terra, eles chegam ali e estão diante de uma das piores experiências da vida deles. Vocês imaginam? Eles saíram dali levados como escravos. Imagina, a terra foi atacada, invadida e tal, eles saem dali, saem de um cenário de guerra e voltam 70 anos depois e se deparam com aquele cenário. O que aconteceu com a sua pátria? A pátria destruída, devastada, templo derrubado, muitos membros das famílias já estavam mortos. Outras partes foram levadas também para terras pagãs, estavam vivendo lá no meio de outros povos. Então, depois dessa longa jornada, o povo volta com a missão de reconstruir o templo. Nós temos a informação lá no livro de Esdras que o templo ele passou a ser reconstruído imediatamente. Assim que eles voltaram, começaram a reconstruir. Porém, logo que construíram o altar, a obra parou. Eles reconstruíram o altar, os alicerces foram lançados, mas o templo em si, no geral, foi interrompida, a reconstrução. E isso por 2 décadas. Embora eles já passassem a oferecer sacrifício no altar, mas o templo ainda estava em ruínas. É aí que vem Ageu e fala, que as pessoas estavam forrando as suas casas, mas o templo permanecia em ruínas. E nós vamos ver agora então a mensagem de Zacarias também falando. Qual o propósito da sua mensagem? Qual o propósito desse livro? Nós enxergamos aqui 2 propósitos bem definidos. Primeiro, ele vai falar sobre a relação pactual, sobre o pacto de Deus para com o povo e de povo para com Deus. A mensagem de Zacarias é encorajadora, mas também desafiadora. Por que encorajadora? Ele vai mostrar para as pessoas que Deus irá capacitá-los para que eles possam reconstruir o templo, que nada seria impossível. O que seria impossível, aí através da mensagem dele, ele fala para esse Deus que já fez isso, aquilo outro. Não, Deus estando com vocês, vocês vão conseguir reconstruir esse templo. Mas Zacarias também estava preocupado com a relação pactual do povo para com Deus. Zacarias não queria apenas que tijolos e argamassas fossem colocados ali para reconstruir o templo. Zacarias queria que as pessoas colocassem o coração nas mãos do Senhor, entregassem a vida ao Senhor. Ele não estava satisfeito apenas com que o povo reconstruísse, vamos trazer para os dias de hoje, a igreja. Não, ele estava realmente muito preocupado porque os antepassados daquele povo se corromperam. E por causa dessa corrupção, veio a punição, veio o castigo, veio o exílio. Então, olha Zacarias agora preocupado. Espera aí. Os nossos antepassados já viveram uma situação como essa. Já tiveram um templo, mas caíram. Então, eu preciso trabalhar na mente dessas pessoas para que eles não façam o mesmo que os pais deles fizeram. E é interessante isso, que ele trabalhou de 2 formas, censurando e estimulando. Ao mesmo tempo que ele estimulava, ao mesmo tempo ele colocava algumas censuras. E essa mensagem dele então se torna crucial. O povo volta com uma esperança, a esperança do Israel futuro, e com base na trajetória das gerações passadas, fazia-se necessário uma linguagem um pouco mais forte de Zacarias, um pouco mais dura, e de alguma forma sensibilizar as pessoas para que elas deixassem de ter o coração duro, os ouvidos tapados, sabe? As costas, como dizem, dar as costas para Deus quando tudo vai bem. Então nós vamos ver ele falando sobre isso lá no capítulo 7. E o método que ele adotou para censurar as pessoas foi em uma cosmovisão dominante do pensamento dos israelitas. Então,
ele vai trabalhar na cosmovisão geral, assim como a Bíblia, né? A Bíblia é uma cosmovisão. Nós temos que ter a cosmovisão, uma visão ampla, não uma macrovisão. A gente não pode olhar só para um ponto. Então, Zacarias ele vai trabalhar na cosmovisão, na mente das pessoas, trazendo toda a história, tudo o que aconteceu, para que de alguma forma eles pudessem realmente viver uma vida totalmente nova. E para isso ele vai usar coisas surreais, vivalistas, poesias, enfim, é uma linguagem bem intensa. Você vai entender isso quando nós estivermos lendo. Isso contribui para a Bíblia inteira, por quê? O livro de Zacarias está cheio de linguagem de julgamento, mas também está cheio de linguagem da promessa de Deus. Nós vemos que o Senhor desafiou o seu povo a empreender uma tarefa extremamente difícil, que era a reconstrução do templo, mas garantiu o sucesso dessa tarefa por meio do poder dele, do poder de Deus. E nós entendemos e trazemos isso para a nossa vida, diante das tarefas difíceis. Bom, as pessoas entendiam que, além da construção do templo, elas precisavam também se voltarem para Deus, estarem atentos ao pacto. Então isso contribui também para toda a Bíblia. Nós precisamos entender que, além da nossa vida cotidiana, além daquilo que nós buscamos alcançar, reconstruir ou construir, nós precisamos nos atentar que precisamos estar bem com Deus, precisamos estar bem no pacto em que nós estamos hoje, né, que é a nova aliança. Enfim, nós vemos aqui, por fim, o profeta Zacarias descrevendo e antecipando um clímax, preparando um clima, vamos dizer assim, para a entrada ou a chegada do Messias, a chegada desse rei, desse futuro rei prometido para Israel. Então, as promessas que Zacarias vai ressaltar aqui, elas vão estabelecer um cenário para esse futuro rei e vai evidenciar algumas citações que inclusive compõem o Novo Testamento, tá bom? Então, diante dessa visão panorâmica, nós vamos à leitura hoje apenas do capítulo 1. Apesar de ser dos profetas menores, ele tem mais capítulos. Então, nós vamos ler por partes, não vamos ler o livro todo hoje não, tá? Hoje nós vamos apenas à leitura do capítulo 1. Vou colocar aqui na tela para vocês. Zacarias capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Então, veja a mensagem como inicia. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então a mensagem já começa dizendo o seguinte: bom, vocês sabem que essa situação que vocês viveram foi por causa da rebeldia dos pais de vocês foram parar nessa terra. Bom, vocês já sabem, né? Então tá bom, agora vocês voltaram para cá, mas não é só o fato de estar na terra de vocês. Vocês precisam se voltar para mim. E aí eu me voltarei para vocês. Então, nós vemos aqui uma proposta do pacto ser restabelecido. Qual era o pacto? Desde Abraão: Vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou estar com vocês, por onde vocês forem. Vocês vão se multiplicar, vocês terão abundância, eu serei o Deus de vocês, eu vou proteger, eu vou guardar, vou fazer acontecer. Mas, aí vem os mandamentos, através de Moisés. As bênçãos decorrentes à obediência, as maldições decorrentes à desobediência. Então, vocês quebraram o pacto. Agora é o seguinte: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Não sejas como vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram,
nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? Eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos pensou em fazer a nós, de acordo com os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o segundo mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava. Então veja, vai começar aqui uma mensagem um pouco surreal, uma mensagem meio que apocalíptica. Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo. E atrás dele haviam cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: eu te mostrarei o que são estes. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesses indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. Eu estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: eu voltei a Jerusalém com misericórdias. Minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos e eis que vi 4 chifres, e disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Deixa eu só fazer aqui um comentário para a história não ficar muito longa. Então, na visão de Zacarias, ele viu o fim do exílio. Foram 70 anos. Então, após 70 anos, em uma visão, como isso aconteceu? Ele viu o cavalo vermelho, 4 cavaleiros que percorreram a terra, amando do Senhor, e quando eles voltaram, eles falaram para o Senhor o seguinte: bom, a terra está muito tranquila, a terra está calminha, está tudo calmo, está tudo muito calminho, mas quem habitava na terra? Quais povos habitavam na terra? Os pagãos. O povo de Deus estava ali, exilado na Babilônia. Então um anjo falou assim: até quando? Já deu 70 anos. Até quando o povo vai ficar aqui exilado e os pagãos tranquilinhos, fazendo o que quer da vida? Aí o Senhor falou: não, eu estou descontente com eles e chegou a hora deles pagarem o preço. Aí na visão dele ele viu os 4 chifres, que são 4 poderes, como eu já falei para vocês, que foram os poderes que invadiram Jerusalém, Israel, enfim, os ataques que eles sofreram. Mas também ele viu 4 carpinteiros, versículo 20. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. E o que os carpinteiros fazem? Reconstrói. Na visão de Zacarias, está falando sobre a chegada da reconstrução. Então eu disse: quem vem este a fazer? E ele falou dizendo:
Estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios, que levantaram seus chifres sobre a terra de Judá para dispersá-las. Ponto. Então, a gente para por aqui hoje e amanhã nós vamos continuar essa leitura, dando atenção aos textos, interpretando o texto e entendendo aí o propósito da mensagem do profeta Zacarias. E fiquem atentos, que venha o próximo ano. Tem gente me perguntando, qual vai ser a Bíblia que nós vamos ler? Porque não vai dar tempo de comprar. Calma. Calma, tá tudo sob o controle. Fique em paz. No tempo certo, vou falar para vocês como vai ser. Vou anunciar para vocês. Vá se preparando. Prepare-se para convidar os seus amigos, familiares, já que estaremos iniciando uma nova forma. Fiquem atentos, vai ser diferente. É uma nova forma que nós estaremos olhando para a Bíblia Sagrada. Tá bom? Vem aí o próximo ano. Aguardem. Um abraço, gente, de fé e força. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem bastante gente comentando. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui. Peraí. Não, a maioria é cumprimentos, vocês conversando uns com os outros, tá ótimo. Exato. Ler é importante para que possamos vencer no dia do mal. Legal. Em Zacarias vamos aprender muito a colocar o coração no Senhor. Deus é altamente condicional. Esse si de Deus é tão simples em tudo. Na caminhada cristã, até que Jesus volte, dizer sim a este si é que só na direção do Espírito Santo mesmo. Maravilha, não tem nenhuma dúvida então, né? Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.